Tem mais alguma coisa? Tem bastante pergunta aqui. Mudando um pouco de assunto específico agora, o pessoal quer saber um pouco como o Flávio Ramos mandou uma pergunta interessante aqui. Ele falou: até onde você acha exagerada a cobertura da pandemia pela grande mídia? Existe alguma preocupação ética com a saúde mental dos leitores ou jornalistas, ou os jornalistas se preocupam somente com a audiência? Com audiência ou com a informação, né? Porque, pelo que eu entendi da pergunta se o jornalista tem que se preocupar também com algum tipo de gatilho, algum tipo de... Porque você relatar Eu, mortes ou relatar... É isso? eu acho também, eu acho que tem um pouco disso e tem um pouco de qual que é o peso realmente de cobrir a Você verdade ali entendeu isso na... também, da Não, pergunta? olha, o aspecto importante dessa pergunta que eu acho que vale a pena falar é, mais uma vez, talvez assim, o legado dessa entrevista seja que as coisas são mais complexas do que certos polos binários. Então, a imprensa, ela varia muito, né, em termos de abordagem, principalmente agora, né, que você tem aí veículos de comunicação inteiramente governistas, embora o Bolsonaro finja que existe toda uma imprensa contra ele, quando ele tem aí um monte de veículos governistas sendo devidamente abastecidos. E cada veículo independente, ou até veículo que já tem tradicionalmente um viés mais à esquerda e tal, ele tem uma determinada abordagem a respeito de cada tema, né? E a pandemia é um deles. Então é óbvio que em algo tão amplo quanto a imprensa, você vai encontrar eventualmente exageros e tal. E o que acontece de uma maneira geral é que alguns exageros que muitas vezes são isolados, ou algumas imprecisões, ou alguns erros e tal, eles são usados por populistas à direita e à esquerda, né, que já que a gente tem falado de Bolsonaro e de Lula, para deslegitimar o trabalho jornalístico inteiro. Como um todo, né? Isso é uma estratégia de manipulação que eles usam muitas vezes conscientemente. Então, por exemplo, eu cito muito esse exemplo porque eu combati muito em 2018, sem qualquer arrependimento, combateria de novo. Tem alguns colunistas e pessoas com atuação na imprensa, elas ficavam rotulando o Bolsonaro de nazista. Ele, em 2018, não era nazista e ele continua não sendo. Eu aponto a sabotagem do combate à pandemia, a responsabilidade dele sobre o cenário atual, a influência sobre o comportamento da sociedade, de uma parcela significativa da população, para se expor à morte e morrendo, né, uma parcela. Tudo isso precisa ser descrito dessa maneira, né, você mostrando cada elemento, como eu mostro no dia a dia ali em minúcias. Eu estou fazendo um resumo geral aqui. Isso é nazismo? Porque o nazismo exterminou judeus, mandou para a câmara de gás. Milhões de judeus foram exterminados sob o comando de Hitler. Então, quando você fica banalizando uma expressão como essa, e ainda insultando a memória das vítimas do Holocausto, você está demonizando um político, por pior que ele seja. Mesmo que o político, eventualmente chamado de nazista, aqui eu estou falando de uma maneira geral, não do Bolsonaro especificamente, mesmo que ele seja ladrão, mesmo que ele seja beneficiário disso e daquilo, mesmo que ele, sei lá, se revele um estuprador e tal, não sei o quê, são coisas diferentes, entende? São graves, são atrozes, mas cada uma... As palavras têm um peso, né? mas cada uma designa uma realidade. E elas precisam ser devidamente descritas. Então, em 2018, por exemplo, vários recorreram a esse método rasteiro, que, aliás, eu citei o livro Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum. Ele fala, inclusive nas entrevistas que ele tem dado a respeito do livro, daquilo que eu sempre falei, que é da preguiça intelectual da esquerda. Você viu, eu estava falando da esquerda que não leu essa obra do Olavo e tal, e fica atacando pelas coisas da internet e tal, não sei o que, e não consegue entender a sua capacidade, inclusive, de atrair público para depois, eventualmente, fazer um outro tipo de trabalho. Então, ele fala da preguiça intelectual, dessa indolência da esquerda de tentar reduzir tudo a um rótulo, né, que é dissonante em relação àquela realidade. E ele vai lá na raiz para encontrar lá os cultos esotéricos, sei lá o quê, que deram origem a determinadas ideias de pessoas que acabaram
se aproximando do poder e tendo influência sobre ele. Então ele estudava lá um negócio pequenininho, mas que figuras como Steve Bannon nos Estados Unidos e tal também leram, não sei o quê, e acabaram exercendo sobre ele uma influência que ele depois foi passando adiante em medidas práticas que estavam relacionadas a essas ideias, que também abarcam aqui o universo de Ernesto Araújo, de alguns outros assessores ali do bolsonarismo, né? Então, é preciso ir até a especificidade. Aí, voltando para a pergunta, fala da imprensa na cobertura e tal, é isso, você pode ter exageros isolados, mas a imprensa não pode parar de reportar para a população como é que está o sistema de saúde, não pode parar de reportar para a população quantas pessoas estão morrendo. Mas aí o que você vê? Você vê o governo tem um discurso negacionista, então você tem a claque bolsonarista nos veículos passadores de pano e tal, que estão lá disparando rótulos sobre a imprensa só falar de cadáver, de cemitério e tal, não sei o quê. Porque eles querem esconder essa realidade não interessa a narrativa governista, porque justamente a realidade contraria o discurso que foi feito pelo presidente. Só que aí você não consegue fazer com que a realidade pare de se impor pela retórica, né? Porque as forças que a movem não se importam com as palavras e com esses sentimentos e com essas narrativas. Então, o cenário vai se agravando. E aquilo para o que a imprensa alertava, bem ou mal, dependendo do trabalho, de qual veículo, qual emissora, qual programa, porque às vezes a mesma emissora, que muitas vezes é reduzida pelo político como uma coisa só, ela tem profissionais diferentes, tem programas diferentes, equipes de reportagem diferentes, e tudo isso se perde num discurso reducionista. Então, só para concluir esse tema, muitas vezes o grupo político, a direita e a esquerda, ele odeia determinado veículo ou a imprensa inteira em razão de um colunista. E aí o populista usa aquilo para deslegitimar todas as reportagens, sendo que o repórter não tem nada a ver, muitas vezes até dentro do veículo discorda do colunista. Mas ele usa para deslegitimar toda a reportagem daquele veículo que traz, muitas vezes, notícias verdadeiras de uma maneira impecável. Você tem reportagens fantásticas, em todos os jornais tem alguma. E o político despreza aquilo como um todo, justamente para o idiota útil, falar assim, você lê esse jornal? Desse jornal? Você agora está lendo esse jornal, está assistindo essa TV, está não sei o quê. Digo, olha, eu não sou um imbecil, então eu sei avaliar uma descrição da realidade a partir de documentos, a partir de provas e tal, não sei o quê. Então, isso que está sendo dito é verdadeiro. Não me interessa se algum colunista do veículo xingou um político de nazista indevidamente, se não sei o quê. Para esse caso específico, me interessa, como colunista, atuante no debate público, mostrar que isso não deve ser feito e criticar quando acontece com alguma relevância. Tem, obviamente, muita gente irrelevante aí que fica falando besteira o tempo todo. E também ajuda a não se informar por um veículo só, né? Você checar, ver vários veículos para formar sua opinião. Exatamente. Acho que é isso.